Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Eu Falo Um Pouquinho. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha história como professora, como é que tudo começou, por que eu me tornei professora, onde eu estava, o que aconteceu. Hoje vocês vão conhecer toda essa história. Bom, primeiramente, acho que todos já sabem que eu sou brasileira e eu sou produtora de audiovisual. Trabalhei a minha vida toda com isso aqui no Brasil. E quando foi em 2018, eu fui para o Peru para trabalhar num projeto, um documentário. E quando terminou esse projeto, eu não quis ir embora, eu não quis voltar para o Brasil. Eu queria ficar lá, porque eu tinha gostado do país, eu queria conhecer mais, eu não conhecia o Peru, né? E aí eu resolvi ficar por um tempo, né? E aí eu fui ficando, fui aprendendo várias coisas. Me tornei barista, vivi várias experiências trabalhando com café, ainda na região de Cusco, né, que foi onde eu estive primeiro. E aí depois, eu realmente quis trabalhar profissionalmente como barista, e aí eu decidi me mudar, né, sair de Cusco e ir para Arequipa, que é uma cidade mais ao sul, no Peru, uma cidade linda. E quando eu vi as fotos, eu falei, gente, eu quero morar nessa cidade. E aí eu fui para Arequipa para trabalhar como barista. E aí cheguei lá, logo que eu cheguei eu já consegui trabalhar numa cafeteria super legal. Aprendi muito como barista, foi uma experiência maravilhosa, assim, eu era muito feliz mesmo. Só que tinha um pequeno problema, o salário que eu ganhava. Infelizmente, assim, os salários no Peru são muito defasados, assim, os trabalhadores são muito explorados até, eu diria, sabe? A gente ganha muito pouco mesmo. E eu não conseguia me manter lá com esse salário, eu não conseguia pagar um aluguel, comer, viver, né? E eu conheci uma amiga, através do Face, uma brasileira que também morava lá em Arequipa. E ela me falou, por que você não vem dar aula de português aqui no instituto que eu dou aula? Eu falei, eu não dou aula porque eu não sou professora, né? Eu nunca dei aula de português, eu acho que eu não conseguiria fazer isso. E ela falou, não, mas não tem problema, o mais importante você já tem, você é nativa brasileira. Isso já é um grande passo. Agora a gente vai lá, você vai fazer uma entrevista, e se você tiver interesse, eles vão te treinar, você vai ter todo um material, você vai ter todo um acompanhamento, né? E você vai começar dando aula pro básico, então é tranquilo. Então eu aceitei o desafio, assim, ainda um pouco insegura. Eu lembro que no começo, as minhas primeiras aulas, eu ficava muito focada nos roteirinhos, né? Que passavam lá no instituto. Eu estava sempre super insegura. Quando os alunos me perguntavam alguma coisa, eu não sabia como responder. Eu ficava, meu Deus, como é que vai ser? Se sair um pouquinho do roteiro, eu já não conseguia mais responder, né? Eu falei, gente, eu não nasci pra isso, não vai dar certo. Só que conforme foi passando o tempo, eu comecei a perceber que eu gostava muito de fazer aquilo, eu gostava de dar aula. Geralmente eu dava aula depois do meu trabalho na cafeteria. Então eu já saía da cafeteria cansada, né, querendo descansar, querendo ir para casa, e eu ainda ia dar aula. E eu fazia isso com o maior amor, assim, super feliz de estar lá, não era algo pesado para mim, né. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu tinha uma certa habilidade para me conectar com os alunos, para ensinar, para transformar um assunto que era um pouco mais complicado em algo mais simples, em algo mais fácil de se entender. E com o passar do tempo também, eu fui percebendo que eu já não seguia mais roteiro nenhum. Ou seja, quando o aluno me perguntava alguma coisa, eu buscava explicar aquilo que eu sabia da minha maneira. Explicando com as minhas palavras, explicando com o meu jeito, fazendo uma brincadeira, fazendo o aluno dar risada, né, para ele também se divertir. E isso foi fazendo com que as minhas aulas fossem legais, fossem divertidas, os alunos foram respondendo muito bem, né? Então isso foi fazendo com que eu tivesse mais segurança, né? Me sentindo, nossa, eu sou professora, gente. E aí eu fui ficando mais feliz, fui evoluindo também. No começo eu só dava aula para o nível básico, depois eu comecei a dar aula para o nível intermédio, depois avançado. Então realmente, assim, eu fui crescendo na carreira, né? E aí o mais curioso é que depois de alguns meses trabalhando como barista, eu fiquei realmente cansada, porque era um trabalho muito legal, mas era um trabalho também muito puxado, e a remuneração era muito baixa. Então com o tempo eu comecei a me sentir muito explorada, e eu falei, eu não quero mais trabalhar com isso. E aí eu saí e comecei a dar aula de português no Peru, né? Ou seja, antes era uma renda extra,
E aí passou a ser a minha renda principal, passou a ser o meu trabalho, né? E foi muito legal, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu fiquei mais algum tempo lá, né, trabalhando como professora. E aí eu voltei para o Brasil, no começo de 2020. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu já não pensava mais em ser professora, porque por mais que eu gostasse de dar aula, tudo isso aconteceu dentro de um contexto, né? Eu estava em outro país, eu não estava exercendo a minha profissão de produção audiovisual, eu precisava de uma renda extra, enfim, teve todo um contexto para que isso acontecesse. Eu voltando para o meu país, eu pensava, eu não vou mais precisar dar aula de português, então isso ficou lá no Peru, né? Só que aí veio a pandemia, né, gente? Então, o que aconteceu no ano passado? A gente ficou em quarentena, todo mundo preso dentro de casa. Eu não consegui trabalho na minha área, pelo menos não tão rápido e não da maneira como eu precisava. E aí eu fiquei muito tempo ociosa, sem saber o que eu iria fazer da minha vida. E aí eu decidi começar o Eu Falo Um Pouquinho, né? Que é um perfil que eu criei no Instagram. Já tem um ano, inclusive esse mês de junho fez um ano, né? Foi exatamente em junho de 2020. E aí eu só comecei a criar conteúdos, né? A minha ideia era criar conteúdos. Mas depois, alguns seguidores começaram a me perguntar: você é professora? Você dá aulas particulares? Eu preciso aprender português. E aí eu comecei a pensar, poxa, por que não, né? Eu nunca tinha dado aula online. As aulas que eu tinha dado para os meus alunos ou eram aulas particulares ou aulas no instituto, mas sempre eram aulas presenciais. Eu nunca tinha usado um computador para dar aula para ninguém. Mas essa foi uma condição que a quarentena impôs para todos nós, né? Todo mundo começou a trabalhar online, começou a estudar online, começou a estar muito mais tempo na internet. E eu falei, por que não, né? E aí eu comecei a pegar um aluno particular e outro. Só que com o tempo, eu comecei a não ter mais agenda para os alunos, né? Eu não tinha mais tempo de dar aula para todos os alunos que eu gostaria. E aí por isso que eu criei os meus cursos online. Eu criei cursos em que os alunos podem estudar dentro do tempo deles, fazendo os exercícios, né? Tirando as dúvidas através da plataforma, também participando do clube de conversação. Mas dessa maneira eu consigo atender muito mais alunos do que eu conseguia antes, alunos de vários países do mundo. E assim, continuo sendo professora. Assim, eu sempre falo que essa profissão de professora de português não foi uma escolha, né? Realmente eu não escolhi isso. Mas a profissão me escolheu, porque de uma certa forma parece que eu nasci para fazer isso. Eu me sinto muito bem ensinando. E eu acho que todos nós estamos aqui para aprender, né? Por mais que eu seja uma professora, eu sempre falo, eu sou professora de português, mas eu sempre me coloco numa posição de aprendiz também. De estar aqui para aprender, de estar aqui para melhorar. Sempre que eu puder melhorar as minhas aulas, sempre que eu puder melhorar a forma como eu me comunico, a forma como as coisas são entregues para vocês, eu vou melhorar, porque eu acho que isso é o caminho. A gente deve estar sempre evoluindo, sempre aprendendo e nunca achando que já sabe tudo, porque não é bem assim, né, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida também sobre isso, vocês podem deixar aqui nos comentários. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Beijo!